O silêncio do rio Nilo, outrora adorado como um deus pelos egípcios, foi quebrado por um choro que carregava o peso de uma nação inteira. Imagine o terror de Joquebede, uma mãe que, por 3 meses, escondeu seu filho do decreto de morte de um faraó implacável. Quando o silêncio não era mais possível, ela confiou o destino do menino a um pequeno cesto de junco, vedado com piche, entregando-o não apenas às águas, mas à providência do Deus vivo. Sob o olhar vigilante de sua irmã Miriam, o menino foi encontrado pela própria filha de Faraó, que sentiu uma compaixão divinamente inspirada por aquela criança hebreia. Moisés, cujo nome ecoa o ato de ser tirado das águas, foi criado nos corredores do poder absoluto, cercado por ouro e pela ciência mais avançada da época, mas amamentado e instruído secretamente em suas raízes pela própria mãe biológica. Por 40 anos, ele viveu como um príncipe. Mas o sangue que corria em suas veias clamava por justiça. Ao ver um de seus irmãos sendo espancado, Moisés agiu com as mãos, não com a fé. E o peso de um assassinato o forçou a abandonar o luxo do palácio pela incerteza do deserto de Midian. Ali, o homem que fora treinado para liderar exércitos aprendeu a guiar ovelhas no silêncio de Horebe. Foram 40 anos de um exílio que parecia o esquecimento, mas que era, na verdade, o treinamento da mansidão. O silêncio foi interrompido por um espetáculo sobrenatural, uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar, Moisés ouviu seu nome ser chamado de dentro das chamas. Deus não apenas lhe deu uma missão, mas revelou sua identidade mais profunda. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Mesmo com medo e alegando falta de eloquência, Moisés aceitou o cajado da libertação, tendo seu irmão Arão como porta-voz. Aos 80 anos, Moisés retornou ao Egito para enfrentar o império mais poderoso da terra. O confronto não foi apenas político, mas uma guerra entre o Senhor e os ídolos egípcios, manifestada em 10 pragas devastadoras que culminaram na noite da Páscoa. O sangue nos umbrais das portas salvou os hebreus, enquanto a morte visitava os primogênitos do Egito. A saída foi triunfal, mas o verdadeiro teste de fé veio nas margens do Mar Vermelho, com o exército de Faraó rugindo às costas. Diante do impossível, Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu, transformando o abismo em um caminho seco e seguro para Israel e em uma sepultura líquida para seus perseguidores. A jornada então seguiu para o deserto, onde Deus alimentava seu povo com o maná do céu e os guiava com uma coluna de fogo. No topo do Monte Sinai, envolto em fumaça e relâmpagos, Moisés passou 40 dias recebendo as tábuas da lei, os fundamentos morais da humanidade. No entanto, a caminhada de dias tornou-se uma peregrinação de 40 anos, devido à rebeldia e incredulidade de uma geração que desejava as cebolas do Egito mais do que a promessa de Deus. Mesmo Moisés, o homem mais manso da terra, enfrentou momentos de fraqueza extrema. Em um episódio de ira, ele feriu a rocha em vez de falar com ela, um ato de desobediência que lhe custou o direito de pisar na terra prometida. No fim de seus dias, aos 120 anos, Moisés subiu ao Monte Nebo. Com olhos que ainda não haviam se escurecido, ele contemplou a terra de Canaã, o sonho pelo qual lutou durante décadas. Ele abençoou as tribos, preparou Josué como seu sucessor e morreu na presença do Senhor, sendo sepultado pelas mãos do próprio Deus em um vale desconhecido, para que seu túmulo nunca se tornasse um ídolo. Moisés deixou a terra, mas seu legado como o grande legislador e profeta aponta para um mediador ainda maior que viria: Jesus Cristo.